JMTV Primeira Edição. Oferecimento Mais Imagem. Seu médico confia. Visite o nosso Instagram. Não espanca ele! Não espanca ele! Não bate nele! O grito de desespero para salvar um animal. Moradora de São Luís grava vídeo com cenas fortes de violência contra um jumento. A polícia investiga o caso. Em Balsas, a polícia prende um dos suspeitos de matar o advogado Jaime Pereira no dia 10 de setembro. Os impactos dos frequentes aumentos no preço do litro da gasolina. Categorias que precisam do carro para trabalhar têm que alterar a rotina para adaptar o bolso. Você vem numa semana está um preço, quando você vem na outra semana é outro preço, outro valor. Proteção contra a Covid. Na capital, sábado é dia de vacinação com a dose extra para idosos a partir de 65 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos 6 meses. Veja também a retomada do turismo. Tem hotel em São Luís com taxa de ocupação em 80%. E na programação, um roteiro para deixar a experiência do visitante inesquecível. E desenvolvedores de games do Maranhão têm se destacado no mercado de tecnologia do estado com produtos inspirados na cultura maranhense. Um game, por exemplo, foi criado aqui utilizando os cenários históricos e o rico folclore. E o desafio é para jogar aqui, ó, pelo celular. Seja muito bem-vindo. É a partir de agora, no JM1. Meio-dia e 3, boa tarde para você. O JM1 começa com cenas fortes de violência animal. As imagens revoltantes foram gravadas aqui na capital. A polícia investiga o caso. Maltratar animais é crime. Além de multa, o agressor pode ir para a cadeia. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o carroceiro agredindo o jumento com uma pá. Indignada, uma moradora registrou a cena, que não demorou para viralizar na internet e gerar grande repercussão na cidade. Não espanca ele! Não espanca ele! Não bate nele! A polícia veio até a casa do suspeito, mas ele não estava. A carroça e o animal também não foram encontrados. O informe que nós tivemos é que ele saiu, ele desapareceu desde ontem, né? Talvez por conta da publicidade que teve o vídeo. E nós estivemos aqui, falamos com alguns familiares e não conseguimos encontrá-lo, nem também aos animais. O suspeito deve assinar um termo circunstanciado de ocorrência e ser liberado, porque esse crime é considerado de menor poder ofensivo, com pena que varia de 3 meses a 1 ano de cadeia e que pode ser substituída. Só que essa pena pode ser agravada dependendo do caso. Dependendo da agressão sofrida pelo animal, em caso de morte ou reincidência. Em junho, câmeras de segurança flagraram a agressão a 2 cavalos no Parque Timbiras, aqui na capital. Esses casos servem de alerta para a violência praticada contra esse tipo de animal. Sebastião Uchoa, advogado e ativista, diz que o problema é que São Luís ainda não tem uma política pública voltada para a proteção animal. Ele acredita que esse tipo de transporte precisa ser extinto na cidade. Nossa grande esperança, enquanto ativista da causa animal em São Luís do Maranhão, juntamente com as ONG, protetores individuais, etc., é que o governo municipal lance imediatamente a política de bem-estar animal, que contempla a criação de um órgão municipal de proteção dos animais, que é uma agência municipal de proteção dos animais. Associada a ela, o hospital veterinário também. A prisão dos agressores ajuda a combater a violência contra animais. Se você tiver conhecimento de qualquer agressão ao animal, seja abandono, seja deixar o animal exposto à chuva, a sol, sem água, se você tiver conhecimento sobre maus tratos na forma física, que seja da integridade do animal, você pode estar registrando a ocorrência em qualquer delegacia perto de sua residência, ligando para o 190, entrando em contato, até inclusive denunciando através do site da Polícia Civil Estadual, que também tem um link só para maus tratos de animais. A presidente da ONG Patas em Ação acredita que a identificação e prisão dos agressores ajuda a combater a violência contra animais. Violência contra os animais é uma questão de segurança pública. A Blitz Urbana informou que realiza diariamente rondas nas principais avenidas da capital para identificar e recolher animais de grande porte soltos ou presos nas vias. E disse ainda que todos os animais têm acompanhamento veterinário e recebem os tratamentos necessários para assegurar saúde e bem-estar.
Agora um exemplo de cuidado com os animais. 10 mil cães e gatos devem ser vacinados contra a raiva em Balsas. O dia D de vacinação é para evitar novos casos da doença. O repórter Gil Santos tem outras informações. Nesse dia D de vacinação contra a raiva estão funcionando 22 postos volantes em vários pontos da cidade de Balsas. A meta do Centro Municipal de Zoonoses é imunizar 10 mil animais, 2 mil gatos e 8 mil cães. Os postos ficam abertos até às 5 horas da tarde. A recomendação é que procure levar os animais a partir dos 3 meses de idade, não levar animais que estejam apresentando doenças, algum sinal clínico de alguma doença infecciosa. Espera o animal recuperar para poder vacinar. Os animais que forem vacinados pela primeira vez devem fazer um reforço 30 dias depois, certo? E um questionamento que sempre fazem é que, por exemplo, cadelas e gatas prens, se pode vacinar? Pode, normalmente, desde que esses animais sejam bem contidos na hora da vacinação, para não causar estresse, não levar nenhuma pancada e de repente causar um aborto e o proprietário associar isso à aplicação da vacina, e não é. Então a gente orienta que a raiva é uma zoonose, né, uma doença praticamente 100% letal, que é transmitida através da saliva contaminada, né, dos animais com essas agressões, arranhadura, mordedura, e a melhor forma de prevenção é através da vacina. De Balsas, Gil Santos para o JM1. Agora a gente fala da campanha de vacinação contra a Covid-19. Até o momento já foram aplicadas mais de 1.480.000 doses em São Luís. E sábado também é dia de se proteger do coronavírus. Vamos então até um ponto de vacinação da capital falar ao vivo com o repórter Olavo Sampaio. Olavo, boa tarde para você. Quem que pode receber a vacina hoje aqui na capital? Oi, Adailton, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Todo mundo que está com a segunda e terceira dose agendada para este sábado, os retardatários também. Aqui tem muita gente que já vacinou. Nesse estande, primeira e segunda e terceira dose. O Davi acabou de receber a dose dele com a mãe, acompanhada da Gisele, já está imunizado, segunda dose, né? Tá sim, graças Maravilha. a Deus. Além do Davi, tem outras pessoas também jovens, adultos e tem idosos. Vamos saber com a Deurihane Carvalho, que é a coordenadora da campanha municipal de vacinação. Deurihane, o calendário continua neste sábado, está tendo uma procura, a gente percebeu que uma procura bem maior que nos outros finais de semana, tanto de jovens, 13, 14 anos, como também de idosos, né? Boa tarde. Boa tarde, Olavo, boa tarde a todos. Isso mesmo, durante essa semana a gente teve sim uma movimentação um pouco mais intensa, principalmente pelos calendários que nós divulgamos em relação ao calendário de terceira dose, profissionais da saúde 18 anos ou mais e idosos 65 anos. Então, com esses chamados a gente percebeu sim essa movimentação um pouco maior. Deurihane, em relação à terceira dose, continua aquela... Qual que é o prazo para a pessoa receber a terceira dose? Tem gente, por exemplo, que tem esse procedimento marcado para daqui uma semana, 2 semanas. Ele pode adiantar em qual posto? Na verdade, o critério para a terceira dose, a gente está trabalhando com 3 critérios, que são os pacientes com alto grau de imunossupressão. Nesse caso, esse intervalo de tempo da segunda dose para a terceira dose são de 28 dias. Já para profissionais da saúde e idosos, esse prazo foi liberado pelo Ministério da Saúde como 6 meses. E São Luís liberou esse calendário, direcionando e orientando a população que os vacinados com a segunda dose até o dia 30 de abril já estariam contemplados e poderiam vir se vacinar. Quem fez a segunda dose depois do dia 30 de abril, ou seja, em maio, em junho, de fato, precisa esperar um chamado para poder realizar essa terceira dose. Ótimo. Então, essa terceira dose ela pode ser aplicada em que posto? Existe um específico? Na verdade, todos os pontos de vacinação estão com essa terceira dose, essa dose de reforço liberada. Hoje, em especial, nós temos 8 pontos de vacinação com esse atendimento e lembrando que a terceira dose a gente está utilizando a vacina Pfizer. Então, amanhã, como é que está o funcionamento? Já foi anunciado? Vai funcionar? Não vai? Não, no domingo os pontos estarão fechados e a gente retorna na segunda-feira, com a aplicação de terceira dose, segunda dose e primeira dose também. São Luís tem avançado na cobertura, né? A gente já está com qual percentual de primeira e segunda dose? Sim, em relação a todas as vacinas, a gente tem quase 1.500.000 doses aplicadas. Isso inclui primeira dose, segunda, terceira, dose única. Já para a primeira dose, a gente tinha sim atingido 100% do público que foi estimado. E segunda dose, a gente tem aí cerca de 90% já
com a população com esquema vacinal completo, ou seja, primeira e segunda dose já finalizado. Muito obrigado, Deurihane Carvalho, que é a coordenadora da campanha municipal de vacinação da Covid aqui em São Luís. E olha, Adailton, a gente tem percebido aqui uma presença maior de idosos para receber a terceira dose, esse reforço aí para esse público específico e ainda profissionais da saúde. Lembrando que domingo não funciona, mas segunda-feira reabre às 8 da manhã. É com você aí no estúdio. Importante não perder tempo, né, Olavo? Obrigado pelas suas informações. Agora um assunto que pesa no bolso, o preço da gasolina que segue em alta para o consumidor. Os frequentes aumentos começaram a alterar a rotina de categorias que precisam usar o carro. Taxistas, motoristas e até mesmo as autoescolas tiveram que se adaptar aos novos preços. Da garagem da casa da Kátia, o carro sai todos os dias. Mas devido ao atual cenário da gasolina com o preço nas alturas, a família está pensando em substituir o automóvel por bicicletas. Porque você vem numa semana está um preço, quando você vem na outra semana é outro preço, outro valor. Muitas vezes a gente quer até deixar o carro, andar de bicicleta ou andar a pé mesmo, porque está muito caro, realmente está muito caro. Isso porque o preço médio da gasolina subiu pela 8ª semana seguida nos postos, com um preço acima de R$ 6,00 por litro. No posto em que o Marcos trabalha, o preço do litro da gasolina comum está custando R$ 6,19. As dúvidas e perguntas sobre o motivo de tantos aumentos são muitos e assustam. O gerente explica e já adianta que a tendência é ficar ainda mais caro. O aumento do dólar, o aumento do preço do barril do petróleo, isso impacta diretamente no preço do combustível, além dos aumentos que a própria companhia, a refinaria, a Petrobras, não repassa. E de certa forma, a gente, com a diminuição da nossa margem, a gente tem que repassar para o nosso cliente, entendeu? Mas enfim, a tendência, a perspectiva hoje, infelizmente, é de aumento no nosso combustível. E aí não tem esse que não seja impactado. Os taxistas têm sentido no bolso os danos com tantos aumentos. O Afonso, quanto mais faz conta para organizar o orçamento, mais se entristece. Os aumentos estão sendo mais altos do que o lucro de todo dia. Aquela renda que a gente tinha, a gasolina está comendo todas. Porque no tempo a gente botava R$100 de gasolina, era 20 litros, 22 litros, hoje é 16 litros e pouco. Então só aí já dá uma diferença grande para a gente. No ponto de táxi em que o José trabalha, as reclamações dos passageiros quanto ao preço das corridas, assim como a gasolina, não param de aumentar. Não está compensando, porque a gasolina está muito cara. A gente faz uma corrida, 2 corridas, corre para o posto, certo? Que muitas vezes enche o tanque, mas tem que completar, certo? Final da tarde você tem que completar. Sem contar que os taxistas já vivem com um certo prejuízo devido aos concorrentes, como os mototaxistas e motoristas de aplicativo. E com esse agravo da gasolina cada dia mais cara, está ficando difícil se manter no mercado. O passageiro chega para procurar quanto que é a corrida, a gente vai dar o preço da corrida, ele diz que está caro. Mas a gente não pode fazer a corrida barato por causa do combustível, que está muito caro, né? Aí então a gente tem que cobrar o preço da corrida que merece. As autoescolas não fogem à regra de tentarem se manter em pé. Para conseguir abastecer a frota de veículos e não ter tanto prejuízo, o preço da hora-aula teve que ser aumentado. Tudo acaba no pobre do consumidor. E este aumento se deu justamente em virtude que nós temos, quando aumenta o combustível, uma necessidade também de aumento da aula, aumento do trabalho também, da hora-aula que a gente paga para o profissional do instrutor de trânsito, há um aumento também, né, que eles requerem isso aí, é um direito que eles têm. E com isso, uma aula de autoescola, você tem uma ideia hoje, que a gente cobra R$60, a gente gasta aproximadamente R$42 de despesa, de gastos, né? Então, em virtude disso, este ano mesmo já está saindo 4 colegas do mercado, porque não aguenta, não tem condições de manter a sua empresa com esse aumento abusivo que está acontecendo a cada dia. E já pensando nas contas de fim de ano, como o 13º salário dos funcionários, manutenção dos automóveis e, quem sabe, até de mais aumentos no preço da gasolina, a alternativa foi apostar em promoções. Estamos fazendo uma promoção, dando um desconto de aproximadamente R$500 nesse desconto, mas é para que nós tenhamos um número de alunos maior para que nós possamos pagar os nossos encargos, nossas obrigações com nossos instrutores. Então, o nosso aumento, a gente diminuiu o preço para ter um número maior de clientes e aqui que a gente possa arcar com as nossas responsabilidades. Isso aí.
Agora, um intervalo que passa bem rápido. A seguir, a polícia prendeu em Balsas um dos suspeitos de matar o advogado Jaime Pereira no dia 10 de setembro. E um projeto para ajudar meninas que perdem aulas por não terem como comprar absorventes, acredite. Meio-dia 16, essas são imagens ao vivo da Avenida Jerônimo de Albuquerque, com o trânsito carregado nos dois sentidos da via, na altura do bairro da Coab. Meio-dia 16, fica aí, eu volto já. Meio-dia 18, estou de volta. Foi preso em Balsas um dos suspeitos de envolvimento na morte do advogado Jaime Pereira no último dia 10 de setembro. O homem preso hoje teria ajudado a espancar, matar e esconder o corpo do advogado num matagal. Segundo as investigações da Polícia Civil, João Vitor Alves Feitosa estava dentro do carro, flagrado entrando na casa do advogado na noite do crime. E teria ajudado Lincoln Jackson Monteiro a espancar e depois matar o advogado Jaime Pereira, que teve o corpo encontrado 2 dias depois no matagal nos arredores de Balsas. Ele estava com a prisão preventiva decretada há mais de 3 semanas e foi preso nesta madrugada. Depois de receber uma denúncia anônima, a Polícia Civil foi até uma casa no bairro Veneza, que pertence ao programa Minha Casa Minha Vida, aqui na cidade de Balsas. João Vitor ainda tentou escapar, mas acabou sendo flagrado dentro de uma caixa d'água. Quando ingressamos no imóvel, aparentemente só estava o proprietário, né? Mas nós percebemos apesar da negativa dele, que houvesse outra pessoa no imóvel, nós percebemos alguns indícios que apontavam que tinha mais alguém ou esteve mais alguém naquele local. O depoimento de João Vitor Feitosa começou por volta de 11 horas da manhã e ainda não terminou. A polícia espera obter informações que ajudem a esclarecer detalhes do crime, mas garante que já tem convicções da participação dele. Com relação à autoria, é muito clara, né? Que foi o João Vitor e o Lincoln. E aguardamos ainda alguns laudos periciais que faltam chegar para que a gente conclua esse inquérito. Segundo a polícia, Lincoln Jackson, que continua foragido, foi quem tramou a morte do advogado. Jaime Pereira pagava as prestações de uma moto avaliada em R$38 mil, mas quem usava o veículo era o Lincoln. As investigações também apontam que o motivo do crime pode estar ligado a uma tentativa dos 2 suspeitos de extorquir dinheiro do advogado. Agora mais cenas de desrespeito à lei, só que dessa vez de trânsito. Nossa equipe de reportagem flagrou motoristas estacionando em locais proibidos em São Luís. Os flagrantes de carros estacionados de forma irregular mostram como muitos motoristas em São Luís ignoram as placas e deixam o carro estacionado por horas. Na Avenida São Massal, no bairro do João Paulo, está se tornando comum encontrar motoristas que estacionam sem prestar atenção para a sinalização. Estacionar o carro em lugar proibido é considerado infração grave. Na região do centro, o problema se repete. Seguimos agora pela Avenida Oswaldo Cruz, a Rua Grande, e observamos também muitos motoristas estacionando em lugar proibido. E apesar do que a gente viu, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informou que os locais citados são atendidos pelos agentes de trânsito que fazem a fiscalização na área com rondas diariamente. E foi lançado ontem em São Luís o projeto Cuidar Mais. Na primeira fase, vão ser doados itens de higiene básica para estudantes em vulnerabilidade social. A pobreza menstrual é um dos fatores que tem afastado muitas meninas da escola. Segundo um relatório do Unicef, muitas estudantes ficam até 45 dias por ano sem assistir às aulas por falta de absorventes. 1 em cada 4 adolescentes não tem acesso a itens de higiene menstrual. Os dados revelam uma triste realidade que até pouco tempo era invisível para a sociedade: a pobreza menstrual. Desde 2014, a ONU incluiu o direito à higiene menstrual no rol de direitos humanos e passou a considerar a pobreza menstrual uma questão de saúde pública.
No Maranhão, entidades e órgãos públicos buscam formas de amenizar os efeitos da pobreza menstrual, promovendo campanhas de doações de itens de higiene básica. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão é um dos órgãos parceiros desta campanha. Todos os núcleos da capital e dos interiores estamos sendo pontos de arrecadação de absorventes para que as meninas de axé e as mulheres em situação de cárcere sejam beneficiadas durante esta campanha. A Prefeitura de São Luís iniciou no mês de outubro uma campanha de arrecadação de doações de produtos de higiene menstrual. A gente está atendendo a vários grupos sociais que são considerados em momentos de vulnerabilidade, né? Então essa é uma primeira ação. As nossas ações, elas não são isoladas, são ações que elas têm a ver com políticas públicas e na prática. Então, por exemplo, essa nossa primeira ação, ela acontece no mês de outubro, que é o Outubro Rosa, justamente um mês que trata muito sobre essa saúde da mulher. Então, é uma ação que ela está dentro de um contexto maior, ela não é uma ação puramente assistencialista, ela tem o seu peso político também nisso. Então, o projeto, ele tem essa amplitude, o que é importante. O Maranhão é um dos 5 estados com maior número de pessoas sem acesso a itens de higiene básica para o período menstrual. A pobreza menstrual tem impactos não só em questões de higiene, mas também questões de ordem emocional e social. Um relatório publicado pela Unicef esse ano mostrou que estudantes ficam afastados das escolas por até 45 dias por ano por não terem acesso a itens de higiene básica. Muitas meninas, a gente fazendo um estudo, uma pesquisa, elas deixam de ir para a escola porque não tem absorvente para usar, por questão de vergonha, de tabu. E a gente quer realmente quebrar esse tabu, quebrar esse preconceito e fazer com que essa pessoa que não tenha condições de ter esse absorvente, agora tenha e possa viver a vida dela com qualidade de vida. Vinculada ao projeto Cuidar Mais, a campanha vai até o final de outubro, quando os itens serão distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Inicialmente, o projeto começa com essa campanha de arrecadação de absorvente, de tampões, para que a gente possa combater a pobreza menstrual, mas é um projeto muito mais amplo, que visa atender as nossas crianças, os nossos adolescentes, jovens e adultos, e eu tenho certeza que cada vez mais nós vamos ter ações que venham para melhorar a vida das pessoas. Isso é o mais importante. E dia 25, hora da meteorologia. Vamos saber como é que fica o tempo em algumas cidades do estado. A gente começa por São Luís, mas antes a gente vai lá para fora saber como está o tempo nesse momento. Essas são imagens ao vivo da região central de São Luís, céu encoberto, já choveu hoje de manhã em alguns pontos da capital e tem previsão de mais chuva para hoje. Vamos aqui para o telão saber como é que ficam as temperaturas. Na capital, a máxima não deve passar dos 31 graus. Em Santo Amaro do Maranhão, Pinheiro, São Pedro dos Crentes e Timon também tem expectativa de chuva para hoje à tarde. Máxima de 31 em Santo Amaro, 32 em Pinheiro, 34 em São Pedro dos Crentes e calorão de até 37 graus em Timon. E foi realizada hoje de manhã, no centro de São Luís, uma manifestação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Na capital, o protesto foi organizado pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, com o apoio de partidos políticos de esquerda. Os manifestantes se concentraram na Praça Deodoro com bandeiras dos partidos e faixas que pediam a saída do presidente Jair Bolsonaro. Veja, após o intervalo, um roteiro turístico integrado para otimizar o tempo dos turistas na região metropolitana. E as sacolas ecológicas do projeto Aniversário de São Luís vão ser vendidas na feirinha na Praça Benedito Leite, com renda revertida para o Instituto Antônio Bruno. 12h27, o JM1 volta no instante, fica aí. JM1 está de volta. A antiga estação ferroviária de Caxias passa por reformas feitas pelo IFAM. No prédio da Refesa, como é mais conhecido, já funciona o Instituto Histórico e Geográfico de Caxias. É por aqui que ainda passa o trem de cargas e por onde anos funcionava a estação ferroviária de Caxias. Um dos prédios, antes utilizado para a manutenção dos trens, vai virar auditório para apresentações de cultura. No outro, onde eram armazenados mercadorias de instalações ferroviárias, o espaço vai ser utilizado para cursos. O antigo pátio de manobras vai ganhar urbanização. A obra é feita pelo IFAM e é orçada em mais de 6 milhões de reais. A gente está fazendo a restauração e requalificação do complexo ferroviário de Caxias, que consiste em 3 edificações, que é o prédio da estação, onde funciona o antigo o Instituto Histórico e Geográfico, o prédio aqui da oficina
e o prédio do antigo armazém, mais a esplanada entre as edificações. Uma equipe de engenheiros e arquitetos visitou a obra para vistoriar o andamento das construções. A previsão de entrega é o primeiro semestre do ano que vem. Mesmo com um atraso no cronograma por conta da pandemia, o IPHAN diz que a obra segue dentro do previsto. Nós tivemos que paralisar a obra diversas vezes, mas que ele está dentro do cronograma, dentro do previsto e também está sendo executado conforme o projeto, de acordo com a boa técnica. Nós estamos com a previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022. A estação ferroviária, construída entre os séculos 19 e 20, hoje também abriga o Instituto Histórico e Geográfico de Caxias. Com a revitalização, deve resgatar uma parte do turismo para a história deste pedaço da cidade. Após a conclusão da obra, a Prefeitura e o próprio Instituto devem fazer a manutenção do local. Um projeto pedagógico levou professores e diretores de São Luís para conhecer de perto a realidade e os potenciais econômicos da região sul do estado. Conhecer os potenciais turísticos e do agronegócio da região sul do Maranhão, além de trocar experiências, foi o que trouxe esse grupo de professores de São Luís para Balsas. As grandes fazendas da região não poderiam ficar de fora do roteiro. Ver e entender como funcionam todas as etapas na produção de soja e milho foi o início da troca de experiências. É fazer uma integração entre regiões, né? A região da capital do estado, São Luís, ela geograficamente é muito distante aqui da região sul e essa distância às vezes causa nas pessoas do próprio Maranhão um estranhamento, né? As pessoas têm noção às vezes do que é o sul, das riquezas que a gente tem, mas não conhecem de fato. Então a ideia era a gente fazer esse intercâmbio, né, a partir exatamente das escolas, por isso foi um projeto desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo com a parceria da Secretaria de Educação aqui do município de Balsas, em que a gente recebe aí representantes das escolas, das maiores escolas de São Luís, para que eles venham conhecer o que é a realidade do Cerrado Sul-Maranhense, o que é a realidade nossa do agronegócio e a gente consiga a partir daí criar esse laço de integração entre essas duas regiões. Para o agricultor Daniel Grolli, o momento vai além da visita, é uma oportunidade de conhecimento. É muito legal essa experiência, o pessoal perguntando muito, bastante interessado, vendo como é que funciona a questão do plantio da soja, plantio do milho, como funcionam os tratores, o que está acontecendo no agronegócio, né? Para que eles também possam se inserir, né, nesse contexto. O ecoturismo em Balsas é outra parte do projeto, por isso o roteiro inclui visita ao Rio Balsas, o principal cartão postal da cidade, que oferece atrações como a tradicional descida de boia. E não precisa de muito esforço para se aventurar. Basta ter uma câmara de ar, protetor solar e prestar atenção às orientações dos bombeiros. Depois disso, tudo pronto para a descida. A descida de boia se tornou um dos principais atrativos aqui no Rio Balsas. Todo o percurso dura em média 3 horas e meia. As boias são levadas pela correnteza e, além do contato com a água limpa, o cenário é compensador. Além disso, a aventura proporciona momentos divertidos. Primeira vez que eu faço esse tipo de passeio, eu sempre tive muito medo de fazer, mesmo sabendo nadar, mas ele trouxe o colete salva-vidas, tem apoio também da equipe de bombeiros e também tem outros barcos, reservas acompanhando a gente, então todo mundo junto, como vocês podem ver aqui agora, e está sendo maravilhoso. Fantástica, a gente tem aqui a exuberância de toda a natureza do Rio Balsas e certamente poder desfrutar dessa paisagem, desse ambiente é um privilégio. Esse calorão, hein? Agora um roteiro turístico integrando os municípios da Ilha de São Luís e também a histórica cidade de Alcântara. Secretários de turismo se reuniram hoje para montar esse roteiro. A ideia é otimizar o tempo dos turistas na capital, oferecendo passeios e novas atrações. O grupo tem turistas do Rio de Janeiro e São Paulo e está há 2 dias no Maranhão. Depois de aproveitar os lençóis em Barreirinhas, é hora de explorar São Luís. A gente chegou ontem, então a gente está super ansioso para ir fazer parte de turismo mesmo lá no centro, conhecer lá o Palácio dos Leões, as casas com azulejo. Quem só ouvia falar, agora aproveita o roteiro que tanto esperava. É uma capital que tem, digamos, os elementos de capital e o lado maravilhoso, que tem um mar lindo. Eu já vi alguns projetos sociais aqui que são super interessantes, a questão do recolhimento das garrafas PETs,
Os hotéis são muito bons, então trouxe muito, fora a parte histórica, que é bastante interessante. Então, assim, é uma região bastante interessante, é uma capital com potencial turístico bem legal, né? Neste hotel, a taxa de ocupação neste fim de semana está em 80%. A maioria, hóspedes que estão a passeio. Gente que só retomou as viagens depois da vacina e redução dos números da pandemia. O primeiro requisito foi que todos estivessem vacinados. E com a diferença de idade entre nós 5, aí quando todo mundo calcularam quando estariam todos vacinados e todos os que ainda trabalham pudessem estar de férias. E escolhemos um local interessante que nenhum de nós conhecesse. O momento é de retomada do turismo em todo o país, sobretudo pelo avanço da vacinação. Mas é preciso estruturar e planejar não somente para receber de volta o turista, mas também ampliar o setor. Aqui em São Luís está sendo montado um roteiro alternativo que inclui os 4 municípios da Grande Ilha, incluindo Alcântara. A gente está fazendo esse levantamento, esse mapeamento, identificando atrativos singulares, únicos e diversos, para que a gente possa montar um roteiro integrado entre esses municípios e, a partir de então, oferecer para as agências e operadoras e iniciar todo o processo de promoção e divulgação, fazendo com que a rota seja autossustentável. Cada município oferece as opções disponíveis para incluir no passeio. A gente sabe que um roteiro integrado, um roteiro que vai propiciar toda a Grande Ilha, conhecer o município de Passo do Lumiar, saber das belezas que Passo do Lumiar tem, nós só temos a ganhar. É uma oportunidade que temos para poder divulgar os nossos outros segmentos de turismo, que não só o religioso, que é um turismo que nós temos consolidado, mas também o turismo náutico, o turismo de aventuras e, de acordo com nossos estudos, futuramente vamos desbravar mais tipos de segmentos de turismo em São José de Ribamar. Apesar de estar fora da ilha de São Luís, Alcântara foi incluída pelo grande potencial que a cidade tem e a proximidade dos outros roteiros. A intenção é oferecer atrativos capazes de aumentar a permanência do turista aqui no Maranhão. O Polo Distância São Luís, ele acerta muito fazendo esse roteiro integrado, porque a gente consegue, primeiro, otimizar o tempo do turista aqui na região do metropolitano de São Luís. Segundo, que a gente consegue otimizar a questão da divulgação. Dessa forma integrada, a gente consegue fazer uma maior expansão da divulgação dos municípios. E Alcântara, ela está vivendo um momento muito especial, com novos investimentos. A cidade de Alcântara, que por si só já tem um centro histórico maravilhoso, com um litoral que precisa ser trabalhado e explorado. A cidade de Alcântara, com sua culinária, com também a sua cultura, ela tem muito a ser explorada e que precisa ser desenvolvida ainda no município. Se depender do potencial turístico, o roteiro tem tudo para deixar a experiência do visitante ainda mais incrível. A Ângela gostou do que viu e olha que nem deu para aproveitar tudo que a região oferece. Além da recepção, os cuidados deixaram a turista encantada e mais segura para aproveitar. O turismo no Brasil está dando um vislumbre, porque a gente pode sim, depois de vacinados, com as 2 doses, mantendo o distanciamento, mantendo as máscaras, e não aglomeração. Então é uma segurança e você pode aproveitar. Afinal de contas, você vem para descansar, eles estão de férias, e para aproveitar e conhecer um lugar que você não conhece. Eu já conhecia São Luís, mas eu vim há 43 anos atrás. Então eu estou revendo São Luís e não conhecia os lençóis. Na época que eu vim, não se falava de lençóis, não era nem um parque nacional. E é um lugar completamente indescritível, de tão maravilhoso. As sacolas ecológicas do projeto Aniversário de São Luís vão ser vendidas nos próximos domingos na feirinha da Praça Benedito Leite. O projeto é uma iniciativa do jornal O Estado e do portal Imirante. As ecobags começaram a ser vendidas durante o mês de setembro no aniversário da cidade. Todo o valor arrecadado com a venda vai ser doado para o Instituto Antônio Bruno, que atende pacientes em tratamento de câncer. A ilustração exclusiva das ecobags, inspirada na lenda da serpente encantada, foi feita pelo artista Gabriel Sá. E agora, o ponto de venda vai ser a Feirinha São Luís, no Centro Histórico. O horário será das 9 às 14 horas, todos os fins de semana. Essa ecobag ela foi elaborada pelo ilustrador Gabriel Sá, que é um grande artista maranhense, e toda a renda será revertida para o Instituto Antônio Bruno. Então a gente te convida para ingressar nessa corrente do bem, ajudando tanto social, como também incentivando a arte maranhense. Muito bom.
Intervalo passa voando. A seguir, o talento de programadores maranhenses na criação de games e um passeio pelas belezas naturais de Paulino Neves nos Lençóis Maranhenses. Agora, 12h, 40 minutos. Fica aí que é rapidinho, a gente está de volta. O trecho do anel viário na capital está interditado neste fim de semana para obras de drenagem. O trecho fechado para o trânsito é o que segue no sentido da Avenida Beira-Mar para a Rua das Cajazeiras. Hoje e amanhã, os veículos devem seguir pela Avenida Vitorino Freire em direção à Areinha e retornar pelo Ceprama. Segundo a Prefeitura, agentes de trânsito estarão em pontos estratégicos para orientar os motoristas. Eles deixaram de ser só para diversão e hoje são utilizados em diversas situações, como recurso de aprendizagem em cursos e até no processo seletivo de empresas. Os jogos eletrônicos, os games, têm público em diversas faixas etárias e o Maranhão já não é só consumidor desses programas, mas também produtor. Desenvolvedores de games do estado têm se destacado no mercado de tecnologia daqui, com produtos inspirados na cultura maranhense e com potencial para conquistar fãs em qualquer parte do mundo. É como assistir a um filme, a diferença é que você participa dele. É o personagem, enfrenta vilões, vence obstáculos, tem superpoderes. Esse mundo virtual de fantasia movimenta um crescimento bem real de uma indústria bilionária. O confinamento provocado pela pandemia acelerou o mercado de videogames e tem um grupo de maranhenses fazendo parte do crescimento desse mercado. Eles são os programadores de jogos eletrônicos, os chamados desenvolvedores. O Heitor criou o Unidune, um jogo que oferece uma experiência divertida e leve. Você pode jogar sozinho ou com outra pessoa. Estimula a coordenação motora, comunicação e cooperação. O Unidune já chegou ao berço dos jogos eletrônicos para participar do Tóquio Game Show, uma mostra competitiva que acontece em Tóquio, no Japão. A gente sempre quer, né, que o jogo que a gente produz e desenvolve com tanto esforço e carinho, ele repercuta e se dê bem, mas é difícil prever e até esperar que você seja aceito, né, para um evento dessa magnitude. Criar um game é como criar um filme. Tem que ter enredo, personagens e cenários. E nesse mercado, o Maranhão tem muitos elementos que inspiram os desenvolvedores. Um game, por exemplo, foi criado aqui utilizando os cenários históricos e o rico folclore. E o desafio é para jogar aqui, ó, pelo celular. É o Vem Guarnecer, jogo eletrônico inspirado no documentário que a Shelly Manu pretende fazer. Eu não imaginava que um documentário, que a ideia de um documentário pudesse virar um game, né? Eu não sou muito tecnológica, então eu dizia assim, isso não vai dar certo, mas como é que encaixa? E aí, de repente, eu me vi ajudando os meninos a fazer um roteiro para um game. O videogame foi feito para quem está com saudade do São João. Depois que um grande mal assolou o Maranhão, a Manu, personagem principal, veste a carranca do Cazumbá do Bumba Meu Boi de Pindaré para resgatar a alegria das festas juninas. E o jogo ele consegue ter essa entrada através de ser um meio digital, consegue ser levado até as pessoas, até dentro da casa das pessoas, para que o São João esteja acontecendo dentro da casa delas. O game foi desenvolvido com os cenários baseados em imagens reais. Tem as coreografias do Bumba Meu Boi e os desafios. É um jogo que agrada a todas as idades. O jogo está disponível para idades a partir de 4 anos e assim até 60, 70, até a idade que você tiver. Os cenários são todos no nosso Maranhão, né, pensados nos cenários de cidades como Alcântara, tem Imperatriz, tem Pindaré Mirim e tem a nossa Praça Nauro Machado. A produção do jogo contou com a participação de 20 profissionais aqui de São Luís. Pessoas que conhecem, que viveram, que desde a sua infância vivem o São João, então isso faz com que o jogo tenha uma alma muito mais aprofundada, né? Essas pessoas conhecem bem o São João, também estão sentindo falta, e isso faz com que o jogo tenha pessoas e profissionais que atuem em cima da criação desse projeto.
Então a gente conseguiu trazer essa mão de obra e conseguiu criar um produto bem genuinamente maranhense. O jogo Vem Guarnecer é também um estímulo para que crianças e adolescentes se envolvam mais com as tradições da cultura popular maranhense. A gente vê como a nossa cultura é rica, né, e tão bonita. E quando a gente visita esse cenário, esse arraial dentro de um jogo, a nossa visualização muda totalmente, porque a gente consegue ver quanto aquilo é mágico, né? E dentro do jogo a gente consegue ouvir a trilha também das toadas do Bua Meu Boi. Então a gente se sente assim, como se a gente estivesse literalmente dentro de um filme e ainda mais interagindo. Ele consegue fazer com que aquela história, o jogador se sinta imerso, que é o principal objetivo, né? Que você se sinta tão bem jogando que você seja transportado para aquele meio. Um mercado que se abriu e que tem tudo para continuar revelando talentos. O mercado de jogos em si, né, ele já estava em crescimento e com a pandemia acelerou. As pessoas estão usando tanto para entretenimento também, como socialização, como uma forma de comunicação e no caso de educação também. O Maranhão em si é riquíssimo de cultura, de histórias e de criatividade. E isso é o que mais precisa no mercado de jogos. Então eu acredito que o mercado maranhense tem um potencial enorme a ser explorado. Nós temos capacidade aqui, enquanto desenvolvedores, de desenvolver produtos, de criar produtos competitivos no mercado mundial e que a gente precisa só de um empurrãozinho, né? E quando a gente colabora, a gente consegue construir algo grandioso. E assim, com certeza a gente está crescendo e vai crescer ainda mais. Achou bacana também? O game Vem Guarnecer já está disponível nas lojas de aplicativos. E lá no G1 Maranhão você encontra outras informações sobre o game Unidune. O repórter Mirante deste sábado fez um passeio na cidade onde a natureza te chama. Uma viagem pelas belezas de Paulino Neves nos Lençóis Maranhenses. E a gente te convida para acompanhar mais um trecho desse paraíso. Terra do sol, da água, da areia e do vento. Paulino Neves é uma das cidades do polo turístico Delta das Américas. Fica na região conhecida como Pequenos Lençóis, entre o maior delta em mar aberto do planeta e os Lençóis Maranhenses. Durante muito tempo, Paulino Neves foi passagem para quem seguia para os dois principais polos turísticos da região. Vez ou outras, turistas, andarilhos, mochileiros passavam e paravam por aqui por alguns dias. Até que outros turistas perceberam que esse lugar tem potencial para ser muito mais do que passagem. Olhares mais atentos enxergaram as belezas e as maravilhas de Paulino Neves. Uma ótima opção, uma ótima pedida para as famílias, para quem quer fazer turismo de aventura, ter contato com a natureza, uma diversidade de atrativos que nós temos aqui. A Lagoa do Barreira Azul surgiu por acaso há cerca de 4 anos, quando do lugar foi retirado o barro para a construção da estrada de Paulino Neves. O trajeto é feito de carro 4x4. São cerca de 6 quilômetros até o povoado Tingidor, dependendo da época. Maravilhoso, já fui num lugar parecido, mas esse aqui tá exuberante. E é do nosso Maranhão, né? Que é o melhor. Depois de curtir as belezas da Lagoa do Barreiro Azul, tem mais atrativo pela frente. O nosso destino agora é a comunidade de Simplício Velho, que fica a cerca de 12 quilômetros daqui. No percurso, comunidades que mantêm suas tradições, como a Casa de Forno. Não vou para lugar nenhum. Dizer assim, tem outro acesso melhor que tem, né? Mas só esse rio que nós temos aí é muito... É fartura de água. Se uma pessoa chegar num galho de caju desse, arrumar uma rede, dorme até de manhã tranquilo. É só descer a ladeira do povoado para chegar ao Rio Carrapato. Um lugar de silêncio, de águas cristalinas, cercado de buritizais. O caminho nos leva à comunidade de Porto da Mata, a 24 quilômetros da cidade de Paulino Neves. Vamos em busca de aventura nas águas do Rio Formiga. Depois de 45 minutos de estrada de areia pesada, a gente chegou à comunidade Porto da Mata.
E aqui a gente tem o Rio Formiga. Olha só, é o nosso ponto de partida para uma aventura até um outro povoado. E a gente vai, sabe de quê? De caiaque. A água é bem limpa, é bem fresquinha e para quem gosta desse contato com a natureza, porque é um passeio silencioso. Remamos a favor da correnteza, o que não significa muita coisa, porque nas curvas se formam os remansos. E aí é preciso cuidado para não virar o caiaque e evitar ser jogado contra o mato. Seguimos em frente e em silêncio para curtir a paisagem e ouvir os sons da natureza. Mais 50 minutos remando. E aí está o nosso ponto de chegada, o povoado Boca do Rio. De presente desse passeio, além de toda a contemplação maravilhosa, sabe? Vento estava assim, uma brisa deliciosa, tranquilidade, os sons da natureza que a gente vai ouvindo, né? Os pássaros, o barulhinho da água, das palhas. Aí eu trouxe de presente esse pedaço aqui do Castro de Buriti. Galera, até a próxima! Os ventos que atraíram investidores do setor de energia sopram alavancando o setor turístico em Paulino Neves. A atividade ganhou impulso com o turismo de negócio desde a implantação do parque eólico. Mas, paralelo a isso, também cresceu o ecoturismo. Por causa da pandemia, as pessoas ficaram impedidas de viajar. E Paulino Neves foi uma descoberta, principalmente dos maranhenses. Aventura, diversão, lazer. Achei maravilhoso. A cidade muito limpa, muito acolhedora. Amei. O trade turístico percebeu a importância de se estruturar para receber os visitantes que olharam para o lugar. O primeiro passo foi criar uma cooperativa. Na verdade é uma engrenagem, né? Que o turismo vem, procura através das agências e que as agências entram em contato com a cooperativa e que também já fazem parte com as pousadas. Paulino Neves, na Rota das Emoções, é o único município que agrega, que há uma culminância de biomas, né? Nós estamos aqui ao mesmo tempo que estamos no delta do Parnaíba, nós temos praias, estamos nos pequenos lençóis, temos as dunas e temos também uma coisa que é diferente, que é o Pantanal, que é formado no entorno do Lago da Taboa, um grande lago que nós temos aqui, que recebe contribuição de vários riachos, que vem de Barreirinhas, vem de Tutóia. Então nós temos um potencial imenso. O negócio que deu certo, porque você une a paixão, a vontade, né? A determinação de querer ver o seu empreendimento funcionando. E aqui a gente tem tudo, né? A gente não só tem dunas e lagoas, como a gente tem praia a poucos minutos, muito acessível. A cada fim de semana, seu Ivan corta algumas centenas de cocos d'água. Faz parte da nova rotina dele, depois de ter passado a maior parte da vida como pescador, enfrentando a lida no mar. A gente morava e vivia e não sabia que existia essa potência toda para poder ser explorada, gerar renda, né? E hoje a gente tem uma renda extra, graças a Deus. O sócio dele, Fredson, conhecido como Sondim, tempos atrás havia deixado Paulino Neves para trabalhar em Brasília. Foi recepcionista de um hotel. Quando decidiu voltar, usou a experiência adquirida para ganhar dinheiro. Quando eu voltei, estava se iniciando o turismo na região. E eu fiz alguns trabalhos, comecei a gostar e até hoje trabalho com turismo. Paulino Neves, eu jamais te esquecerei. Se é pra dizer que eu te amo, canto outra vez. As margens do Rio Novo, as florestas de mangue ainda preservadas, adornam o leito e se tornam um berçário natural da vida. Esta é a ilha de Canidé, uma das mais de 80 que integram o polo Delta das Américas. Seu baga nos leva com segurança até a Praia da Assembleia, um lugar deserto na porta do Atlântico. Daqui, o passeio segue de caminhonete para a Praia do Barro Vermelho. No caminho estão comunidades de pescadores, o parque eólico e suas hélices gigantes, as dunas e lagoas. Essa é a Lagoa da Fazenda, uma das poucas que permanecem com água praticamente o ano inteiro. A próxima parada é na Praia do Barro Vermelho. O lugar é parada para o almoço
Depois do almoço, o destino é a Lagoa do Alazão. Fantástico, esse lugar aqui que a gente é não se cansa fantástico. de ver. Eu acho que é imperdível. E assim, é uma coisa simples, né? Natural, então eu gosto bastante da natureza, né? O passeio por Paulino Neves não pode terminar sem o pôr do sol. E pegamos o fim de tarde em que o sol dividiu o espetáculo com a lua. Falacerense, se não conhece, dá vontade de conhecer só vendo essas imagens. Acabou o JM de hoje. Para rever as nossas reportagens, é só passar lá no Globoplay. Obrigado pela companhia. Marco Aurélio está chegando aí na sequência com o Globo Esporte. Uma boa tarde e um ótimo fim de semana para você. JMTV primeira edição, oferecimento Mais Imagem, seu médico confia. Visite o nosso Instagram.